Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Está começando mais um Palavra Frívola, seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas. E se faço... Fala galera, eu me chamo Pedro Knupp e eu já fui o futuro do Brasil. Olá pessoal, eu sou a Elida Veiga e eu acredito que a prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Barreto e eu acredito que as pessoas deviam ter o direito de ser exatamente como se sonharam. Uau! Eu me chamo Kim Knupp e a dúvida é, depois da aula à distância, como as professoras colocam as crianças ajoelhadas no milho? Fala, suas palavras frívolas, aqui é o Thiago Miguel e quando eu repetia a 5ª série, eu tirava E, D e de vez em quando um C. Olha o exemplo. O importante é ser feliz, né, Sérgio? Exatamente, ele se sonhou assim e tá tudo bem então. Tudo bem. Tudo bem. É isso aí, galera. No Palavra de Frívola de hoje, nós vamos falar sobre educação brasileira. O que tá dando errado, o que tá dando certo. E não se esquece, antes de começar o cast, assina o canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, dá o like. Se você não gostou da cara de alguém, dá dislike. Fica à vontade. Comenta. Faça a Palavra Pode ser Frívola hate. relevante. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Primeiramente, eu queria saber de vocês a história com a educação, né? Começando com a Elida. Elida, como é que começou a tua história com a educação, com o ensino? Você sempre quis ser ficava de professora quando era criança? Conta um pouco pra gente. Sim, muito. Eu conversava com meu pai de noite na varanda e dizia para ele, pai, eu quero ser professora, escritora e cantora. E eu também quero ser casada e quero ser mãe. E eu vou conciliar tudo, porque dá. E eu tinha todo um plano, aos 11 anos de idade, eu tinha todo um plano, porque eu vou trabalhar na escola só na parte da manhã, enquanto as crianças vão estar na escola. Aí, escrever, eu não preciso ir para o escritório, posso escrever em casa mesmo. E para ser cantora, a gente vai para um estúdiozinho de vez em quando, né? E era o meu sonho. Caraca. E eu Com 11 anos. né, quis. E aí acabou que foi acontecendo, né, aos pouquinhos. Fez De tudo, alguma né, forma, né? De alguma forma, né? Eu escrevo pro blog, pro Instagram, né? Tenho lá meus livrinhos infantis também, que a gente sempre compartilha. E a questão de ser cantora, né? Eu acho que dá para se considerar um pouquinho também, né? Das musiquinhas. E como é que você foi transformando isso em realidade? Eu, quando terminei o ensino médio, eu era muito pobre, a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E foi o ano que começou o ProUni, né, no Brasil. E eu ficava, assim, achando que eu não conseguiria, né, porque consegui uma bolsa, né, integral para a faculdade. Eu não vou fazer o técnico da escola mesmo, Miésimo da Silva aqui em Campo Grande, que aí eu tenho capacidade de conseguir, porque já vou terminar o 3º ano e já ingresso. Só que eu consegui, né? Eu me inscrevi para letras, eu estava entre letras e psicologia e eu quero trabalhar com pessoas, essa é a minha vontade. Aí eu consegui para letras, né? Fiquei numa das primeiras colocações e consegui fazer a minha faculdade com bolsa integral, né? Entrei então aí para a área da educação. Durante o curso me formei sem o Google, tá? Me respeitem, porque não tinha Google na época. Minha monografia Livraria, não foi feita biblioteca. com acesso à internet. Muita biblioteca na lata e vai estudar e vai virar página de livro e graças a Deus, assim, consegui me formar. E antes de me casar, que era o que eu queria, então a vida foi seguindo realmente um plano bem legal, assim, porque hoje em dia para fazer uma pós-graduação, ó, vou te falar, já tranquei muitas, já me formei em algumas. Tu estagiou em escola? Estagiou em escola? Em escolas municipais, estagiei em escolas particulares, trabalhei em escolas particulares também, municipais, enfim. Como foi teu primeiro dia em sala de aula? Tipo assim, agora sou eu. Agora não tô estagiando, não tô nada. Agora sou eu que tenho que passar esse conteúdo. Como é que foi? Decepcionante. Foi decepcionante. Sério, não, foram um dos piores dias da minha vida.
Perna bamba? Foi um dos piores dias da minha vida. Eu trabalhava no escritório de exportação, sabe? Eu só lidava com pessoas que conversavam inglês o dia inteiro, só lidava com documentação, conversava com o pessoal de fora, sabe? Eu trabalhava numa empresa de exportação de pedras, de mármores e granitos. E eu trabalhava ali, tinha minha salinha, meu conforto. Aí a empresa faliu, numa época de alta do dólar, a empresa simplesmente faliu e mandou um monte de gente embora. E eu fui, né, no meio do povo. Aí minha esposa falou, acho que agora é hora de você começar, então, a fazer, né, a dar aula. E me dando um super apoio. Legal, vai ser muito legal. Fiz aquele planejamento, preparei aqueles jogos, aquelas atividades. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei numa turma de 8º ano, adolescentes de 13, 14 anos do ensino fundamental. Gente, eu não consegui fazer nada. Tudo que eu planejei. E eu lembro que nesse dia eu tinha feito a minha inscrição para o primeiro concurso de 40 horas de inglês da Prefeitura do Rio. Não sei se era 40 ou 16 horas. E eu falei, o quê? Eu tava com um boleto na mão para pagar. Se a particular tá assim, a pública tá pior ainda. Eu não vou pagar esse concurso porque eu não quero ser funcionária pública nunca. E continuei ali nessa escola por mais um ano. Depois surgiu a YouMove, depois veio o Wizard, depois veio a coordenação da YouMove. E eu fui, assim, me adaptando, né? E hoje acabei que estou aí no município, né? Depois eu fiz o concurso seguinte, estou no município do Rio e amo muito o que eu faço. Hoje em dia eu dou conta. Você, Elida, é o clássico que os adolescentes, né, os jovens de hoje iam fazer aqueles vídeos, cheque, fiz não sei o quê, cheque. Fiz um cheque aí na toda a tua vida, cara. É verdade. Foi mesmo. Foi uma lista mental. Eu sou o que eu sonhei. Olha só. Eu sou o que eu sonhei. Eu tive o direito de ser o que eu sonhei. Sim. E você, Entrei em depressão agora. Entrei em depressão agora, na moral. Mentira. Eu sou o que eu sonhei também. Ô, Barreto, conta a tua história aí com educação. Bem, primeiro, Hélida, parte dos seus sonhos não era também trabalhar com produção de interiores, não? Porque, sério, é um talento, Hélida, nato. Eu fico olhando, se você não sonhou não isso... vai me deixar em paz, né, sério, gente? se você não sonhou, você devia ter sonhado. Porque, sei lá, é um talento nato. Assim, Só muito deixar forte. o pessoal a par, eu tô sendo alvo, tá? De várias situações, aqueles pessoal falando no meu cenário, enfim, né? Lindo. Muito bom. Não, o cenário mais bonito da história do Palavra Frívola. Até o momento. Até Né? agora mandou. Isso. Então, a minha relação com a educação, ela foi sendo muito construída. Eu não sonhei em ser professor, como professor de sala de aula, não era meu objetivo inicial. Eu sempre achei em trabalhar com coisas criativas. E essa questão da criação, ela foi me acompanhando a vida toda. E a sala de aula sempre foi uma forma de eu tive para me sustentar. E no decorrer da história, eu descobri que uma das coisas mais fortes dentro da sala de aula é o aspecto criativo. Você precisa criar relações humanas, você precisa criar conexão, você precisa criar exemplos, você precisa criar contextos, você precisa criar ambientes, quase como se lá dentro virasse um espaço criativo onde você cria até a possibilidade da pessoa ser, da pessoa aprender. Então, eu acabei me relacionando da sala de aula com um aspecto muito criativo. A minha sala de aula sempre foi muito bagunçada no sentido que eu gostava que ela fosse exatamente fruto de quem estivesse ali. Quem estivesse ali vai criar a sala de aula comigo. Eu tenho um rascunho aqui e vou tentar criar com vocês. Então, hoje em dia, eu não me vejo fora da sala de aula, mas muito da sala de aula como um ambiente de criação de possibilidades. Possibilidades para todos que estejam lá dentro, inclusive eu. Né? Inclusive eu. Então, essa é a minha relação com a sala de aula. Fantástico. Uau. Incrível. Cara, esses caras são bizarros. Me dá uma vontade de dar aula, ficar ouvindo esses caras. Não, eu nunca tive aula com nenhum deles, cara. Pedro, a sala de aula é um local de possibilidades, não de impossibilidades. Então você fica aí onde você tá, negão. Precisa, não é necessário. Entendeu? Não, eu falo isso porque, assim, ainda hoje no meu trabalho eu dou treinamentos, né? E é impressionante como eu me sinto realizado em ensinar, né? Ainda que não seja uma matéria, mas só o fato de você falar assim, faz isso, faz aquilo, e você entender que não só você, como as pessoas que entram na tua aula, no teu treinamento, eles saem com conhecimento maior do que quando eles entraram,
e você sai também conhecendo outras pessoas e outras realidades. Pô, eu acho fantástico, cara. Acho muito bom. Eu concordo com você. Existe um momento, a Elida deve conhecer, a gente que está em sala de aula conhece, né? É um momento na hora que você olha o aluno e você vê ele entendeu. Ele viu algo. É um olhar que ele viu. Você não necessariamente sabe o que ele viu, mas ele viu algo que ele não via antes. Essa noção de que o professor viu que o aluno viu algo que não tinha visto, que ele ampliou o horizonte, que aconteceu alguma coisa, você fala, uau, tá aí. Esse é o momento. É por esse momento que a gente trabalha. Exatamente. Nem necessariamente ele viu o que eu ensinei, mas ele viu algo que ele não via antes. E isso é o que o conhecimento faz, o que a aprendizagem faz, né? É fazer você ver mais, né? Verdade. Né? Verdade. Então, você tem que ir mais apaixonado por educação. Eu amo a educação, mas ouvir relatos de vocês é incrível, de verdade, gente. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Então, Sérgio, fala pra mim. Você é um educador, já tem anos de experiência em sala de aula, e a gente ouve que a educação, o problema de violência, o problema do Brasil, está ligado à educação. Como é que é a educação do Brasil? Teu ponto de vista aí. O que você acha da nossa educação? Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma visão muito parcial e assim, a Hélia talvez tenha uma vivência de escola pública que eu não tenho. Tá? Eu trabalhei com educação em vários âmbitos, muito no aspecto corporativo, no ensino de idiomas, ensino universitário, mas eu não tenho, talvez, essa realidade do dia a dia da escola, que é mantida pelo governo, né, e que você sabe que tem muitas dificuldades envolvidas. Por outro lado, eu vou tentar responder da onde a minha experiência vai, que é a dificuldade da valorização da educação, né? A educação é algo que empodera as pessoas, né? Conhecimento empodera. E isso aí eu vou ter que ser um pouco historiador, Pedro, se me perdoe, tá? Invadir a sua área de expertise, tá? Na história da humanidade, quando surgiram as escolas, elas naturalmente surgiram como forças elitistas. A Grécia só estudavam algumas pessoas. No Egito só estudavam algumas pessoas. Foram os primeiros países a criarem academias e escolas. As mulheres eram proibidas de estudar, porque conhecimento empodera. Conhecimento faz você ver além do que é dado na sua frente. Faz você questionar. Então, a questão da educação ser algo de acesso restrito no Brasil está diretamente ligado ao seu poder. É interessante manter uma massa que não questione e que tem ensino de baixa qualidade e condições muito fragmentadas de estudo para que ele até odeie a escola. Para que haja um culto de eu odiar a escola. Né? Porque aí essa pessoa não vai questionar e vai seguir várias questões. Então, a questão de educação no Brasil é uma questão que, para mim, é mundial em alguns aspectos, de que a muitas pessoas não interessam que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e a capacidade de refletir, e a possibilidade de refletir sobre o mundo. Então, é uma forma de manter as pessoas na ignorância e quase uma condição de escravidão social, um pouco. Dependência mesmo, né, cara? Dependência, eu não penso, sabe? Eu não penso. Então, eu lembro que quando eu fui abrir minha primeira franquia do curso de inglês, eu sempre pensei nisso. Cara, a hora que um governante sério entrar no país, Hélida, e o cara entender que a pessoa passa 15 anos da vida estudando inglês e não sai bilíngue, eu vou assim, a hora que tiver um governante sério, as escolas de inglês vão quebrar, porque... Mas o Sérgio Barreto falando isso, faz muito sentido não ser interessante educar para os governantes, para quem governa, para quem detém o poder. Porque se a educação empodera, e eu já sou empoderado naturalmente, nativamente,
eu não quero dividir esse poder com outras pessoas. O que você acha disso, Hélida? A minha visão em relação a isso mudou bastante com a vivência, né, com os meus alunos da escola pública e com a convivência com os meus colegas de trabalho. Porque eu trabalho com professores extremamente inteligentes que têm buscado, apesar do sistema caminhar para o lado oposto, nós temos buscado mudar essa realidade, né, empoderar as nossas crianças ao máximo. Hoje eu trabalho em uma escola em uma realidade boa, que eu considero boa, né? Mas eu questionava muito essa situação da escola oferecer café da manhã, da escola oferecer almoço, da escola oferecer ainda um lanche da tarde, que chama de jantinha, né? Para a criança já sair de casa, já sair da escola com todas as refeições ali. Eu questionava muito isso, eu falei, é muito fácil para as famílias, né, mandar a criança para a escola, virou uma política de pão e circo, assim, muito grande. Então, assim, era uma troca, eu ganho o Bolsa Família e eu ganho esse dinheiro aqui porque eu tenho que manter meus filhos na escola. Eu realmente não entendi até eu entrar. Quando eu entrei para a realidade, inclusive no treinamento da Prefeitura do Rio, fiz 2 semanas de treinamento na Paulo Freire, no centro. E no treinamento, muitos professores falam, mas as crianças não têm material, eles ganham Bolsa Família, por que os pais não compram material? A escola dá material e a criança não tem e tal. E questionavam muito isso, eu falei, nossa, realmente, né, eu estou indo para uma realidade pesada. Quando eu entrei na realidade, que eu vi que o dinheiro que as famílias ganhavam não dava realmente para comprar material, porque mal tinham que comprar, mal tinham que comer. Quando eu vi que as crianças, às vezes, as únicas refeições que elas tinham eram dentro da escola, sabe? Eu comecei a pensar, meu Deus, é muito diferente do que eu imaginava. Eu não posso mais acreditar que as famílias estão simplesmente mandando para a escola. As famílias realmente não têm, né? Mas isso é porque também não existe uma política de educação, não existia uma política de educação que ensinou essas famílias a empreenderem, ou enfim, gente, é tanta coisa que tem que ser mexida nessa questão social no Brasil, sabe? Que eu não sei nem por onde se começaria isso. Não dá pra, uma coisa eu digo, não dá para tirar a Bolsa Família, porque é um dinheiro essencial, senão essas crianças vão ficar com fome. Sabe, uma criança chegou na sala de aula, tia, eu tô com muita dor na barriga. Por que o que você comeu de manhã? De manhã? O que você comeu de manhã? Não, tia, a última coisa que eu comi foi ontem na escola, 2 horas da tarde. Pelo amor de Deus, a criança ficou de 2 até a hora de dormir, dormiu com fome, foi pra escola, não tinha comido, claro que tá com dor de barriga, sabe? Fora inúmeras histórias que eu poderia contar aqui, sabe? A única coisa que eu posso dizer é que existe um grupo de professores dedicados. Nós, funcionários públicos, recebemos muitas pedradas, sabe? Principalmente na pandemia, como a gente foi humilhado, que a gente não queria trabalhar, mas caramba, como a gente ralou. E eu sei que existe esse grupo empenhado em transformar. E nós entendemos que isso tem que partir da gente. A gente parou de esperar por autoridades, sabe? Infelizmente, nós temos autoridades burras no Brasil. Eu não posso dizer outra palavra, porque é burrice, sabe? Então, assim, não é do interesse deles a educação. Momento desabafo legal, cara. Pode falar, que parta da gente, sabe? Que parta da gente. Eu não posso confiar hoje nas pessoas que estão acima de nós, sabe? Então, eu vou lá, faço o meu melhor. Minha fase de reclamar já passou. Sinceramente, tiro muito dinheiro do meu bolso para essas crianças, sabe? Faço muita campanha de agasalho, de sapato. Já reclamar passou. Agora eu faço alguma coisa. Você olha no espelho e faz. Eu acho, Hélida, que você falou o ponto crucial. Você tem professores engajados em mudar, mas lá de cima não existe interesse nenhum. Não existe interesse. Mas Não quem sofre são vocês que estão estão na linha de frente, cara. Isso é uma parada. Mas é muito chato bizarra. viver reclamando, sabe, Quinho? Tem esse grupo também que só reclama, que não faz nada. Minha sala de aula tá assim. Minha sala de aula, esses dias entraram na minha escola de madrugada, levaram 19 notebooks, sabe? 19 notebooks das crianças, coisas que a gente usa para colocar, poxa, eu estava feliz da vida que eu finalmente estava numa escola que eu podia projetar uma tela no quadro, sabe? Vi, você então postou. Só tinha... Cara, e eles simplesmente entraram e roubaram tudo, e eu não sei quando que a prefeitura vai repor esse material, sabe? Não posso contar com isso, tô levando meu notebook, tô fazendo lá, enfim, eu não sou do grupo de reclamação, sabe? Do grupo que só fica reclamando, esperando que caia alguma coisa do alto, não dá pra ser assim, não... Eu entendo o que você tá falando, mas existem as deficiências estruturais também, você só não se apega a elas
para se paralisar. Mas assim, muitas deficiências. as pessoas que reclamam com algum embasamento. O problema é só reclamar, né? Perdão, é que existe um momento onde se você entrou na sala de aula, você vai entregar aquilo que é possível entregar. Assim, você entrou na sala de aula, você está com pessoas ali. Você já pisou. Você tem pessoas, você já pisou. Se você já pisou e está com uma goteira, e se está tudo acabado, assim, o que você vai fazer? O que você pode fazer por aquelas pessoas no âmbito educacional? Não adianta reclamar. Não adianta. Adianta você dar a elas alguma possibilidade de reflexão para avançarem, já que você pisou. Quando você sair, beleza, você pode chegar, ir lá na direção, fazer um bando de coisa. Você entrou na sala de aula, você está ali, você não tem o que dizer, entendeu? É algo que assim, é humano, você está com pessoas e tem que fazer o melhor por elas, né? E provavelmente, Sérgio, o pessoal que roubou os 19 notebooks... Não, é que eu tô vendo a sua cara, o Pedro tá com lágrimas nos olhos. Olha lá, tá realmente com lágrimas nos olhos. Mas essas pessoas que roubaram os 19 notebooks provavelmente não tiveram pessoas do jeito que o Sérgio tá falando. Entendeu? Não tiveram professores que pensam assim, cara, tô aqui, vou resolver. Porque você não vai resolver, eu não sei se a gente não resolve. Sim. A gente faz, a gente tá ali e assim... e a gente tem que fazer por eles e por nós uma questão de educação. E é o que dá para fazer. Não adianta ficar reclamando o tempo todo. Não adianta. Porque a gente entra numa também de... Eu gosto muito do que eu faço, sabe, gente? Eu não sou dessas que fica reclamando, porque eu ganho pouco e tal. Claro que tudo poderia ser maior, mas eu tenho prazer naquilo que eu faço. É a profissão da minha vida. Eu não sou dessas que só reclamam o tempo todo, né? Mas os protestos existem e devem existir, sim. Eu protesto muito, sabe? Sim. Eu falo, esses dias eu fui pedir folha. Eu passei na Calunga, comprei lá 500 folhas para poder fazer atividade para as crianças. Eu liguei, mandei mensagem para a coordenadora e vem cá, um pacotinho aí, uma resminha para mim. Você para aí, tá lá, vou ver o que eu consigo fazer para você. Tá bom. Porque é muito dinheiro que a gente investe, né? Mas assim, existem os protestos, existem os pedidos por melhorias, precisam existir, sabe? A gente só consegue se a gente bater na porta até ela se abrir. Eu acredito que deve existir sim. Não é aquela, vou fazer aqui e tá tudo bem. Também não é assim. É quase como um dilema, tipo, eu entrei na sala de aula, são os alunos. E eu estou com eles nessa jornada aqui dentro. Sim. Sair da sala de aula, eu tenho outras questões de posicionamento político e social como professor, né? Isso aí. Por exemplo, meu primeiro filho, a gente foi para a Amazônia, né? E meu coitado, meu filho é uma merda. É um negócio complicadíssimo. Coitado, o Carlos Eduardo veio para mim assim: pai, eu não vou ter dinheiro para terapia. Você não pode me colocar nessas situações. Eu não tenho dinheiro. E se eu não tiver condições de pagar uma psicanalista, uma psiquiatra? Eu falei: meu filho, não posso fazer nada. Pai, tem que dividir. Né? Então, ele foi para a Amazônia comigo. E aí, eu cheguei e falei: filho, a gente vai passar um dia numa escola flutuante. Que existem escolas flutuantes na Amazônia, né? Meu filho é um filho de classe média alta, estuda em bons colégios, mas era importante para mim, na formação dele de estudante, entender quais são os cadernos dos meninos de Ribeirinho. Sensacional. Como é que ele olhou, ele viu, mas os cadernos estão rasgados, os livros são velhos, estão todos molhados, as borrachas, assim, como? Eu falo assim, meu filho, é assim, e a gente vai passar o dia aqui, eu dando aula, e você estudando. Vamos embora. Ele nunca mais esqueceu esse dia. Carlos Eduardo nunca vai esquecer. Ele, inclusive, descobriu que a borracha dos meninos era feita da seringueira na beira do rio. Ele foi lá, fez a borracha dele, ele tem até hoje. Sabe? Porque essas vivências dos privilégios que ele tem de acesso à educação não podem ser dados como óbvios. Ele não pode acreditar que o mundo é assim. Não pode. Sabe? Nem que seja por uma vivência, nem que seja por uma experiência, é importante dar a dimensão política do acesso à educação, que ele tem, mas que a maioria do Brasil não tem. E é muito importante dar esse sentimento um pouco de revolta, que a Hélida falou, que é digno, mas em toda sala de aula, viva a sala de aula. Viva esse momento de encontro com quem deseja aprender. ABC, ABC,
Toda criança tem que ler e escrever. Vamos voltar um pouquinho a essa fita, na questão do Brasil, né? A gente teve aí Darcy Ribeiro no passado, junto com o Brizola, que criou aquele projeto que foi apelidado de Brizolão. A gente sabe que todas as questões políticas que estão envolvidas, o Sérgio está batendo nessa tecla da política, a gente sabe todas essas questões aí que fazem a educação não andar. Mas o projeto Brizolão, a Hélida me fala que tem os alunos que precisam comer, né? E o projeto do Brizolão não foi feito para você passar o dia na escola, né? Se desenvolver como atleta, como com as suas ideias, você tem alimentação, assim, daí de dentro, ainda mais você que está dentro da questão do funcionalismo público, da escola pública, por que você acha que desandou? Vocês têm algum dos colegas mais antigos, por que o Brizolão lá, a ideia deles não deu certo? Eu não sei dizer, Tiago, por que o Brizolão não deu certo. Eu sei que hoje nós temos as escolas de turno único, que eles têm uma visão um pouco parecida, que é a criança ficar o máximo de tempo possível dentro da escola, fazer as refeições dentro da escola, e algumas escolas, inclusive, têm alguns projetos de esporte. Nós temos escolas públicas bilíngues no Rio de Janeiro, nós temos 10 escolas municipais bilíngues no Rio, e eu trabalhei em uma, né, tirava, sei lá, gente, leite de pedra nessa escola, porque era uma escola muito precária e as crianças tinham inglês todos os dias, e foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque eu vi crianças aprendendo, cumprimentando e falando inglês todo dia comigo, né? Legal. E numa escola caindo aos pedaços, assim, sabe? A gente fazendo vários projetos, enfim. Eu sei que a Prefeitura do Rio comentou sobre tirar, né, essa questão do turno único agora após a pandemia, por conta da quantidade, até para dividir e termos menos crianças em sala de aula. Agora, eu não sei dizer por que o Brizolão não deu certo, eu não sei se por conta dos próprios adolescentes, porque... Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, então. Porque assim, politicamente não é interessante você eternizar o projeto do outro, entendeu, cara? Então, tipo assim... É verdade, entra um novo governo, sai um projeto. Pode falar. Porque o CIEP estava muito caracterizado como o próprio Thiago falou, Brizolão, entendeu? Sim. Então, se você faz o Brizolão dar certo do jeito que era, porque a ideia era muito boa mesmo. Bem, eu particularmente, eu tenho uma... Ser mais velho é ótimo, né? É verdade. Eu tenho 50 e poucos anos. Ser mais experiente. É porque quando o Brizola e o Darcy Ribeiro voltaram, eles frequentavam lá em casa. Era na varanda lá de casa. Caramba! Nossa! Uau! Então, era algo que fazia parte da minha vida, ver as pessoas batendo papo, tomando uísque na varanda, e eu queria entender o que estava acontecendo. Meu pai era do PDT, meu pai era comunista, meu pai... Né, o debate de para onde fugiu, se foi para o Uruguai, como é que foi, isso fazia parte do debate da família. Então, ouvir falar sobre o CIEP, sobre o Brizolão, é uma coisa que eu ouvia quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Meu pai foi vereador pelo PDT. Então, educação, saúde, cultura não deviam ser aspectos políticos, são questões humanitárias. Sim. Mas elas são tratadas sobre um viés político, né? O acesso a você ter bem-estar, ter noção da sua identidade cultural e conhecimento não deviam ser aspectos políticos, eles deviam ser projetos que passassem de governo em governo, assim, independente. Mas ele é feito de maneira política, e aí a gente não teve vacina, né? Porque é uma questão política, né? E aí você acaba tendo inícios muito bons, mas como é uma questão política, como a Hélida falou, ou alguém, não foi, acho que não sei quem falou, foi alguém que falou aí, né? Tem problema já. Idade também tem essas coisas, né? Idade é uma merda, vocês não têm noção. O que vocês acham dos educadores? Tem essa controvérsia, tem essa briga, é uma coisa romantizada. E aí, Paulo Freire, cara? O que é Paulo Freire para vocês? O método Paulo Freire, ele tem seus defeitos? Qual a opinião de vocês sobre ele? Só para contextualizar quem está ouvindo e não sabe, Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira, né? Muitas coisas do currículo, né, brasileiro de educação é baseado nos livros Pedagogia da Autonomia e outras obras de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. Isso aí. O que você acha, Hélida? Ele foi o cara que olhou para aquele que
que ninguém olhava. Mas Ele na olhou para as prática, pessoas. Ele olhou para Mas as na pessoas prática, que. o processo dele, você acha que funciona? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que nenhuma metodologia pode ser única. As pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente, existem múltiplas inteligências, não existe essa de que o Quinho aprende da mesma forma que o Pedro. Você pode falar. Se você repetiu, Diana, você contou aí a sua experiência no início, né? Você não aprendeu de forma como a sua turma aprendeu. Então, assim, as pessoas têm inteligências diferentes, né? Um cara tá aqui sentadinho aprendendo matemática, uma criança tá aqui quietinha, bonitinha, caraca, ela tá aprendendo matemática direitinho, mas outro tá assim na cadeira, doido pra ir lá pro pátio com você, pular uma amarelinha, porque ele vai aprender matemática assim. Isso, vai cara. pular, vai somar, vai pular o bambolê, vai totalmente sinestésico, sabe? Então, assim, Gente, eu não sempre me existe achei método burro, único. cara. Eu achava que no ensino médio era uma. É que tua inteligência é uma diferente, anta. filho. Só É isso. diferente, cara. Tem uma Você tem inteligência inteligência diferente. peculiar. São 9 Muito inteligências peculiar. até o momento, né? De acordo com o Gardner. Então, assim, O Quinho é a 10ª, que você não conhece Com ainda. certeza. descobrindo. Eu vou falar de cara uma inteligência que eu sei que o Kim tem, que é a inteligência musical, tá? É, Então, a o Kim música é é considerada bom. uma inteligência, né? Então, assim, gente, não existe método único. Se eu acho que funciona, funciona. Pode funcionar bem para certas crianças, mas eu não vejo o Paulo Freire como método. Eu vejo ele como uma pessoa que revolucionou a questão. Um pensador. Era um pensador que realmente revolucionou. Ele, de fato, fez com que a gente olhasse para aqueles que ninguém olhava. Os títulos dos livros de Paulo Freire refletem esse pensamento, né? Sim. Você falou a palavra pensador, e aí foi justamente para onde eu iria. Ele tem uma voz que, se em alguns momentos ela não pode ser 100% adequada à sua realidade na sala de aula, ele é um pensador que quase acendeu, colocou uma chama em um lugar que não tinha luz. Exatamente. Né? E aí você começou a ver diversos horizontes e vales e estruturas que as pessoas não necessariamente percebiam. Então, o valor de Paulo Freire, ele está muito mais numa perspectiva histórica de realmente dizer, olhem para ali, vocês não estão percebendo isso? Exatamente. Do que em 100% todas as suas afirmativas e soluções de sala de aula. Até porque soluções de sala de aula são contextualizadas, elas têm que ser históricas e culturais, né? Então, mas é um homem brilhante. E assim, tem que ter honra de ter ele como brasileiro, sabe? Óbvio que você vai ter limites de algumas coisas que ele disse. E isso é até da beleza do que ele disse. O problema é quando se polariza o Paulo Freire, não? Paulo Como Freire sempre, é de gente. esquerda. Sempre tudo vai ser Paulo Freire, polarizado. assim, das coisas que eu li na faculdade, o Paulo Freire foi o primeiro que me colocou o aluno como protagonista do processo de aprendizado. Né? Tipo assim, Isso já era para todo mundo calar a boca e falou, valeu, cara, respeita, cara. Exatamente. Cara, vamos colocar o aluno no protagonismo do processo para o aluno aprender, porque antigamente a professora era a protagonista do processo do aluno. Que a questão não era aprender, era ensinar. Você ensinou? Isso. Assim, e nem necessariamente ensinar não quer dizer aprender. Exatamente. Legal. Né? Exatamente. Ensinar e aprender não são a mesma coisa. Eu ensinei. Mas ele aprendeu? Ué, eu ensinei. Mas ele não aprendeu. Até que Você hora? escuta muito isso. Eu ensinei. Até ele que não hora? aprendeu. Né? Verdade. Eu, quando dava treinamento, eu ficava irritado quando o professor chegava para mim e falava, mas eu não sei, essa turma está com um problema. Eu já expliquei o present perfect com eles 2 vezes e eles não entenderam. Falei, que legal, você explicou 2 vezes. E a base que você usa é a sua explicação. Que bom, porque deixa eu te contar. O aluno entende, depois ele esquece, depois ele entende de novo, depois ele entende de uma maneira equivocada. Fossiliza. São tantos processos, né? Existem diversos processos em compreensão de algo que, assim, perdão, se você ensinou 2 vezes e acha que eles não vão aprender, eu não quero que você ensine mais. Porque eu sou meio duro. Vocês nunca viram o expor do Sérgio, cara? Na moral. Não o treinamento é fantástico. Não gosta, não. Não gostaria. Uma vez, eu tava no treinamento tinham perguntas que os alunos mandavam. Aí ele falou assim, um aluno perguntou, mas por que usar o S na terceira pessoa do singular? A ele, não é a pergunta por quê, é sim e acabou, cara.
Ao vivo. Aí eu assim, não, calma. nossa! Deixa eu explicar. Eu falei, existem regras que não têm explicação. Você vai ter que ir lá Existem na regras. anglo-saxão. Você vai ter que ir lá. Não, por quê? É porque existem regras da gramática que é porque é, isso outras aí. é porque tem padrão e outras é porque Sim. tem escolha. Por que eu sou e não é eu é? Ô filho, é porque é. Porque é. Simples assim. Posso dizer? Porque é, porra. Não sei. O que é, eu não sei, caralho. Se você souber, você me explica. O que é, porra? Agora eu posso dizer, porque plural de planta é plantas. Porque plural de carro é carros. Posso dizer pra você, porque tem um padrão por trás da regra do plural. Agora, eu sou, tu és, ele é assim, entendeu? Estabelecido. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Vamos lá, cara. Eu queria saber uma coisa. A gente entende que os professores, eles são a base da sociedade, né, cara? Se não existissem professores, não existiria sociedade. Mas, pelo menos no Brasil, o que eu vejo é que o professor é muito desvalorizado. Na verdade, é a educação, mas o professor a gente entende como uma parte muito grande desse processo, é tão desvalorizado. Vocês têm alguma noção por quê? Não só economicamente, mas também reconhecimento, entendeu? Quantas vezes eu já Socialmente vi... mesmo. Socialmente. Inclusive, hoje, eu acho que hoje está mais latente isso. Antigamente, se minha mãe chegava e a professora reclamava de mim na escola, minha mãe dava esporro em mim. Falava assim, por que tu fez isso? Hoje não. E eu acredito que não seja só na escola municipal, porque é aquilo. No curso que eu trabalho, eu já vi um professor querendo esculachar, a mãe querendo esculachar o professor porque o filho ficou reprovado. De eu ter que entrar para conversar porque ela falou que era um absurdo e ia me processar porque o filho foi reprovado 2 vezes. Por que Será que é porque virou cliente? O aluno virou cliente. Não sei, cara. Eu queria que vocês me dissessem, desse parecer de vocês. Você que citou aí situações tão bonitinhas, tão meio. O pai brigar com o professor lá na favela que eu trabalhei, queria bater mesmo, e batia na porta, e vamos pegar ele, se juntavam para bater. Foi um negócio. O que o Kim falou aí foi só foi bonitinho, né? Já passava. Eu acho que assim, na nossa mente, a gente sabe que o professor é muito fundamental. Né, mas ainda, eu acho que é todo um processo, assim, as faculdades são baratas, não são faculdades caras, sabe, são faculdades, poxa, nem se compara aí a uma faculdade de medicina. Eu acho que começa aí também a questão da valorização, né, ele fez letras, não fez medicina, ele fez letras, não fez fonoaudiologia, ele fez pedagogia, não fez, sei lá, direito, sabe, então começa aí, as faculdades são faculdades economicamente, né, em conta, assim, para o pessoal estudar. A gente tem aí a questão da clientela, de que realmente o aluno ele virou cliente, o professor é alguém ali que está prestando um serviço, então é obrigação dele que meu filho se sinta confortável o tempo todo, que meu filho se sinta bem o tempo todo, que meu filho seja muito bem tratado o tempo todo, né, então ao mesmo tempo que alguns, né, não vou generalizar, que alguns dão uma educação muito fácil em casa, né, aquela coisa de fazer tudo pela criança, ou então terceiriza demais, joga para televisão, joga para o videogame, joga para qualquer outra coisa, e espera que a escola eduque, mas a escola também não tem autonomia para dizer não, né? A escola precisa dizer sim o tempo todo para as frescuras das crianças, né? Então é isso, eu acho que é basicamente isso. Quando isso vai mudar, por quê? Né, se vai mudar, eu não acredito que é algo fácil de acontecer. Rápido, né? Não acredito, enfim, mas realmente parte daquele mesmo princípio, enquanto as autoridades não entenderem que existe realmente, mas isso não é só no Brasil não, tá, gente? Só queria falar isso, não é só no Brasil, não. Acho isso que é só na Coreia do Sul, né? Na Coreia do Sul que o professor nos Estados liberdade. Unidos tem muita gente reclamando, os professores reclamam muito dos baixos salários, das condições ruins mas, por exemplo, de trabalho. o Brasil é recordista, hoje eu estava estudando essa estatística de violência contra professores, cara. A gente está muito alto. Depois eu vou botar esse dado aqui no post. Uma das questões que pela desvalorização do professor, como também do médico, em alguns aspectos, é que nós não entramos na cadeia produtiva como entrega de produto.
Na cadeia produtiva, a gente está falando do capitalismo, eu não estou questionando o capitalismo, ele não veio aqui para sair, a gente vai continuar no mundo capitalista, tá? A entrega do professor é intangível, como a entrega do médico é intangível. Você não vê, você não pega, você não pode vendê-la, você não pode comercializá-la, você não pode repassá-la, é só de uma pessoa, e ela se torna intangível e imensurável em alguns aspectos, o que é o bem-estar e a saúde de uma pessoa, o que é o conhecimento de uma pessoa. Numa sociedade onde você trabalha com o tangível e o material como algo necessariamente de valor, qual o valor que eu entrego? Qual o valor que o médico entrega? É invisível, é intangível. E as pessoas é tão não sabem intangível. valorizar o que é invisível, né? O que é Exatamente. Aí a gente vai até para Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, e a gente dá uma coisa bem poética aqui, mas é verdade. Quando você chega, eles são mal pagos, porque eu não sei o que você entrega. E isso é de uma cultura ocidental, naturalmente, que em alguns países já se tornou uma mudança, dos países nórdicos, vários países europeus, o Canadá também, mas por vista do Brasil, não. Então, a razão dos professores e médicos serem mal pagos tem a ver com uma estrutura de capital, onde o que eu entrego não se pode segurar, né? E acabou. E aí você tem a questão de que você precisa, então, transformar num serviço, num produto. E aí você começa a humilhação do professor, porque ele nada mais é do que aquele que você não entregou o que você devia. Mas peraí, era eu entregar? É o seu filho que entrega. Paulo Freire, quem aprende é o aluno. É o aluno que está no centro. Mas aí, se acontece alguma coisa, a culpa é do professor. É verdade. Né? Porque eu que tinha que ter entregue algo. Cadê o produto que você me prometeu? Você me prometeu um produto. Meu filho está sem ele. E eu paguei. Me dá o produto. Mas como assim eu vou te dar o produto? Eu quero o produto. Vai embaixo na cara do professor. É isso aí. Porque o produto não está lá. É isso aí. Entendeu? Porque eu tinha que entregar algo tangível, objeto. E que se ele não tem, a culpa é minha. E aí a gente tem um problema de inversão de valor, que é a questão da tangibilização do conhecimento como forma de produto tangível, que se não aparece, alguém tem que apanhar. Cara, parece que o Sérgio consegue sintetizar o que a gente quer falar. É verdade. Cara. Sabe por quê, Sérgio? Nesse caso que eu tava falando... Deve ser porque ele tem um pouco de experiência. Deve ser. Alguma coisa tá ligada com isso. Não, gente, a cachaça. Vocês confundem tudo, gente. Para a boca, pelo amor de Deus. Não é nada. É aqui, ó. O nome é Pirajá, tá? É o que pensa. Só vou gravar agora com o Pirajá do lado. O pai desse aluno falou assim, da discussão eu expliquei por quê, como o cara era avaliado e tal, ele era um adulto, inclusive não tinha nem sentido o pai e a mãe estar lá, mas tudo bem. E o pai falou assim, não, tudo bem, eu quero saber, então, quem vai pagar os meses que ele vai ter que fazer a mais de curso? Você. Aí ele... Mas eu já paguei. Essa é a questão, né? Ele falou exatamente isso. Ele falou... Eu já paguei, claro. Como é que eu vou pagar uma mesa 2 vezes? Porque é um objeto, eu já paguei a porcaria da mesa. A mesa já tá paga, caramba. Você quer que eu pague 2 vezes a mesa? Eu preciso de uma mesa. Essa questão da objetividade. Eles querem comprar a aprovação da criança. Não interessa aprender. O diploma. O objeto conhecimento. Quanto o objeto conhecimento não é um objeto, ele é uma capacidade de compreensão, ele é uma habilidade, é algo que não é tangível. E que aí, quando você transforma ele num produto absolutamente mensurável, que é uma das coisas mais perigosas da educação hoje, que é uma coisa perigosa, mas todo mundo adora. Cadê a métrica da aprendizagem? Cadê a métrica? Eu quero a métrica, me dá os indicadores de aprendizagem. Eu quero os indicadores de transformação crítica dos alunos, de capacidade de reflexão. Não vou ficar dando métrica de aprovação. Pelo amor de Deus, métrica de aprovação eu manipulo. Acabou. Sim. Eu acho interessante, porque se você pensar que a estrutura do brasileiro é essa mental mesmo. Por exemplo, se você se matricula na escola, ninguém fala assim, aprendendo a dirigir. Fala o quê? Estou tirando a carteira. Isso. Porque a carteira é mais importante do que o aprendizado, sabe? Tipo,
Eu quero. É o objeto final. Você vai Aí, pagar quantas vezes forem necessárias para tirar a carteira. Se tiver que pagar 10 vezes, a pessoa vai pagar 10 vezes ali. Não tem essa, não. Não, e aí você tem o trânsito, ó. O trânsito do Brasil mata mais do que a guerra do Iraque, tá ligado? Porque as pessoas não vão aprender a dirigir, elas tiram carteira. Você que é professor de Exato. história, eu também sou professor de história, as pessoas podem acreditar que a entrega do professor de história são as causas da Revolução Francesa. Enquanto, na verdade, a entrega da história é a capacidade de reflexão no tempo sobre a humanidade, a capacidade de reflexão crítica Saber para onde você está indo. sobre os Saber para fatos. onde você está indo, né? É isso que é a entrega da história. Sim. A entrega da história não é você saber de cor a porcaria das causas da Revolução Francesa. É você dar dos fatos, o contexto e a situação de presente, passado e futuro, qual é a sua opinião crítica, caramba. Sim. É isso Não, que é a não é entrega da ensinar história. a data que Hitler tomou posse na Alemanha. É ensinar Exatamente. como que ele chegou lá, como que se Como constrói é o que ele ditador. chegou, porque Como se cons- são perguntas da humanidade, sabe? Exatamente. Isso é a entrega da história. É uma habilidade de você refletir criticamente no aspecto temporal e no contexto social, é isso. Mas, Sérgio, aí partindo desse princípio, que eu concordo plenamente, a gente pode dizer que o sistema de ensino é totalmente falho. Porque, por exemplo, eu nunca pensei dessa forma. Falho, você foi educado. Ele é todo cagado mesmo, tá? Todo ferrado, tá? Não, porque aquilo, realmente, você ser avaliado por uma prova, cara, isso As é uma questões parada que me deixava, emocionais durante o meu determinavam ensino que aquele médio, eu dia nunca não ia fiz ser isso comigo, legal. mas eu me sentia o maior merda de todos. Porque depois eu fui entender que quando eu me via diante de uma prova escrita, cara, eu me tremia de cima a baixo. Tudo que eu tinha estudado, eu sabia de cor e salteado, eu esquecia. Irmão, e eu sempre, pra você ter noção, da sexta série até o 3º ano do ensino médio, eu fiquei de recuperação todos os anos. Pouquinho. Entendeu? Por Fala. exemplo, Tem concurso público que eu passei mais tempo no banheiro do concurso público do que porque eu ficava tão nervoso, porque aquele ali era o meu futuro, sabe? Tipo, eu tenho que passar na prova, eu tenho que passar na prova, eu tenho que passar na prova. Então, tipo, a estrutura até de estudo mesmo do Brasil, como que a gente estuda em casa, como que é formulado isso, você tem que... Eu sou da época de decorar questionário para prova de história. Eu sou dessa época, né? E aí, se você perguntar para qualquer pessoa assim, quem descobriu o Brasil? Todo mundo sabe. Agora você fala assim, qual foi o processo? Qual foi o contexto? Como é que estava a Europa naquele momento? Aí, meu irmão, por exemplo, ninguém sabe de nada. eu fiz um trabalho agora na ONG que eu trabalho, que é no School, sobre história, que é onde as pessoas odiavam a história. Eu falei, gente, vamos parar, vamos fazer um trabalho diferente, né? Me contem quem são as figuras históricas dessa quebrada. E por que ela se chama Morro do Sabão? Alguém sabe? Por que Morro do Sabão é Morro do Sabão? As crianças não sabiam. Eu falei, vão atrás e tentem descobrir, conversando com os mais velhos, por que Morro do Sabão é Morro do Sabão. Muito bom. Porque essa é a Aí sua descobriram. história. Essa é a sua história. A microhistória vai fazer você conhecer quais são as figuras históricas que criaram o ambiente que você está. Então, eles elencaram e descobriram o Morro do Sabão, é porque havia muita construção, então havia muito cimento que caía. Então, como ali chovia, quando pisava, escorregava, caía no chão e virou o Morro do Sabão. Porque todo mundo, como tinha muita pedra e muito cimento, escorregava e caía no chão. E aí foi a pergunta de quem são as figuras históricas daqui. E vocês vão escrever a história deles. Vão entrevistar, vão escrever. E aí, a partir daí, eles tiveram a noção de causas, consequências, Identidade, contextos, identidade. Porque são questões que a história traz, mas que se você lê, talvez, a história de José Bonifácio, talvez não necessariamente vai ter a pertinência, não que não seja importante, tá? A pertinência para a pessoa entender a relevância histórica, de entender o contexto histórico, as causas, as consequências. E foi um trabalho que eu fiz, eles escreveram um livro chamado Gerações da Quebrada, onde eles contaram a geração de todos os fundadores daquela comunidade. E a partir daí, eu espero ter mudado um pouquinho da percepção deles do que é a história. Não, sabe? Eu lembro como que eu me apaixonei por história, né? Na 8ª série, eu tive uma professora, o nome dela era Floripes, né? E ela era baiana
e ela começou a dar aula sobre a Guerra dos Canudos, e o avô dela morreu na Guerra dos Canudos. Uau! E ela contando a história da Guerra dos Canudos, ela começou a chorar, falando sobre a Guerra dos Canudos. E aquilo ali me arrepiou todo. E eu falei assim, caraca, mano, isso aconteceu. E não só aconteceu, isso mudou a vida de uma galera, entendeu? Mudou a vida de uma galera, mudou a vida dela. Ela veio pro Rio depois disso, com a mãe, com a avó, porque o avô morreu. E assim, cara, quando você entende que a história é viva e a educação é viva, né? Porque muita gente fala assim, eu fui pra escola até hoje, eu não aprendi a fórmula de Bhaskara, mas você sabe pegar o troco certo né? Mas você sabe pegar o troco certo na padaria. Então alguma coisa serviu, né, cara? Então é o que eu penso. Tudo é contextualização, né? O Sérgio falando agora, eu me lembrei de Escritores da Liberdade, que você já deve ter assistido, o filme Escritores da Liberdade. É um filmaço. E ela tem esse problema, né? Na sala de aula ela tem... Vocês já assistiram esse filme? Todo mundo fez cara de não sei, hein? Eu nunca Isso. Eu vou fazer um Google aqui, tá, gata? É maravilhoso. Escritores da Liberdade, ela tem 2 facções, gangues na sala de aula, e ela tenta explicar a Segunda Guerra Mundial, ela não consegue, né, para essas gangues. Então ela começa a exemplificar pelo que eles são, como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, como que tudo foi dividido. E eu me lembrei muito desse filme, Barreto. Assiste, depois me fala. Porque, assim, eu me lembrei muito, porque foi o que você fez. Você contextualizou, né, o que as crianças... É isso aí. Assim, é como eu ensinando inglês na escola pública. Não adianta eu ensinar bread para criança falando da padaria de Londres. Eu tenho que falar da padaria do seu Zé que tá na esquina, entende? Sim. Então, assim, eu particularmente, eu tenho horror dos livros que são utilizados na escola. Livro, para mim, tinha que ser construído em sala de aula, pelos professores e pelos alunos, com base nas perguntas que eles fazem, nas respostas que eles dão, absolutamente documentada em sala de aula, organizada, e cada aluno sai com o seu livro, que é o seu conhecimento, construído em sala de aula, por um processo de questionamento, inquiry-based learning. Você questiona, as pessoas se fazem perguntas, elas produzem conhecimento, elas aprendem a organizar conhecimento, elas aprendem a questionar o que elas encontraram. Quando o livro está todo pronto, é dado. Eu, particularmente, sou contra. Para mim, escola, para mim, era faz a pergunta, deixa as pessoas pesquisarem e deixa elas escreverem e organizarem o que elas descobrirem. Mas isso ia acabar falindo uma estrutura econômica. Você sabe que em Reggio e Emília, na cidade da Itália, você já deve ter ouvido falar da metodologia também, o conhecimento ele é construído dentro da sala de aula, né? As paredes são lotadas, né? Isso até no ensino médio. São lotadas de imagens e coisas que as crianças constroem. É proibido levar uma foto de um bichinho, de alguma coisa assim pronta. Você não pode fazer um flashcard. Porque senão é dado, não é construído. E na base, conhecimento deve ser construído. E, obviamente, a gente consegue resgatar em algumas experiências, mas assim, em larga escala é sempre muito difícil por uma questão da educação como produto que tem que ser consumido, pago e essa questão. Então, você ter esse caráter artesanal do professor em sala de aula construindo conhecimento com os alunos, ensinando eles a pensarem. É isso. Sabe, ensinando eles a pensarem é algo que não é feito em larga escala. É feito ali, na relação humana. Mas essa autonomia não é dada. E aí você acaba que tem um livro que, por exemplo, o Quinho vai se achar burro. Por quê? Sim. Porque é aquele livro, é esse livro legal. E daí? Mas eu queria fazer meu livro de outro jeito. Não vai. Você não vai poder ser autor do seu próprio conhecimento e organizá-lo, sabe? Mas isso é uma situação que algumas escolas conseguem fazer. Infelizmente, são as escolas de elite, onde a mensalidade é extremamente alta. Essa é uma das questões, sabe? E as nossas tentativas na pública, né? E as nossas tentativas na ponta. A nossa tentativa com tudo indo contra a gente, mas a gente está ali firme e forte. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Dentro do que você falou sobre exemplo da realidade das pessoas, tem um episódio do Cidade dos Homens, muito legal, que tá com a camisa de escola municipal. Legal. E o personagem lá do Darlan Cunha, que é o Acerola, né? Ele dá uma aula utilizando
As Linguajar. comunidades, o linguajar da favela, que fala do grupo, e é bem legal esse vídeo, Eu vou cara. botar É aqui. muito que- legal. Muito legal. Ah, que ele faz. Agora, a minha experiência com escola, né? Sobre esse processo. Hoje eu vejo filhos de amigos, eu tô com sobrinhas hoje, que eu vejo que a escola teve pouca mudança da minha época para cá. Só em pensar que hoje nenhuma criança, né, do cotidiano, do normal, sem ser das elites, não está hoje com um tablet ou com um laptop, que seja, como ser no seu caderno, né, e ter resistência ainda de Google, de um monte de coisa. Porque assim, eu fiquei 3 anos fora da escola, quando chegou no meu 6º ano do antigo ginásio, né, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero mais ir para a escola. Aí ele, por quê? Porque a escola não tem nada a ver comigo. A escola não consegue... Eu tive a percepção com aquela idade que eu tinha ali, adolescente, que a escola não tinha nada a ver comigo. Aí meu pai sentou para conversar comigo e tudo mais. E aí eu ouvia sempre dos professores, né, dos diretores, porque eu fiquei sendo aquele aluno turista. Eu ia um bimestre e depois sumia, desaparecia da escola. E aí até eu cheguei e falei com meu pai isso, cara, eu não quero mais estudar. É chato, eu não fico feliz lá. E aí... meu pai parou de pagar a escola para mim e eu fiquei num limbo de escola pública que eu frequentava de vez em quando. E aí, né, poxa, mas você é um rapaz que é bem nutrido, tira boas notas. Pra tu ver, isso foi marcado para mim, cara. Na primeira vez na escola pública que eu pisei, eu fiquei apavorado. E aí o diretor falou assim, cara, você é um rapaz bem nutrido, diferente do pessoal aí que vem estudar aqui, e você tira boas notas, mas você some, cara. Por quê? Eu falo, poxa, desculpa, diretor, eu acho muito chato vir pra cá. E assim, eu não conseguia, a escola não conseguia me criar uma coisa com né? ela. Não, Se apaixonou. E eu fiquei nessa crise, e meu pai foi desesperado. Por 3 anos eu fiquei num limbo. E aí o que me motivou ao retorno pra escola, que eu já tava ali, né, pros 16 anos, 17, e aí enquanto eu via os coleguinhas falar de estágio, estagiando no correio, estagiando em tal lugar, aqueles estágios de 2º grau, e aí eu sentei com meu pai e falei, pai, agora eu decidi, quero voltar. Você me dá uma chance aí? Me bota aí num colégio de novo que eu vou pegar. E aí de lá eu fui direto, mas eu ainda tive essa oportunidade de meu pai ainda ter uma condição de me reinserir num processo, né? Mas assim, eu fiquei chocado, porque a escola, ela igual vocês falaram no início, né? Cada pessoa tem uma inteligência diferente, e eu entendi porque, tipo assim, por que os caras não me ensinam com questões orais? E era uma coisa que estava em mim, não via em nenhum lugar. Não tinha internet naquela época para você ter acesso a novas possibilidades. Eu me lembrei de uma entrevista agora que eu fiz com o João Marques, ele é roteirista da Turma da Mônica, eu entrevistei no Instagram. O João, ele repetiu 3 vezes a 8ª série. Na última vez que ele estava repetindo a 8ª série, uma professora chegou, ele falou para uma professora muito triste, assim, falou, professora, não é para mim não, eu vou parar, eu vou desistir de estudar. Engraçado, assim, para você ver também a diferença, na época ele já era cartunista do jornalzinho da cidade que ele trabalhava, lá em Minas Gerais. Era, assim, adolescente, mas já tinha um empreguinho, sabe, de cartunista desse jornalzinho, né? Aí ele falou, vou ficar só trabalhando nos meus desenhos mesmo, uma pessoa extremamente criativa. Se você conversar com ele, que homem cativante, assim, sabe? E ele falou, repetir 3 vezes, aí a professora falou, não, João, não faz isso não, faz o seguinte, ó, não fala que eu te contei isso não, mas vai para um colégio mais fraquinho que você consegue, ela usou essa expressão. E ele fez isso, ele seguiu o conselho da professora e foi para o colégio mais fraquinho. E ele falou que esse colégio mais fraquinho foi o colégio que abriu as portas para ele utilizar a criatividade dele naquilo que ele gostava. Olha e ali isso. ele decolou. Hoje ele é professor de faculdade pública, roteirista da Turma da Mônica, sabe? Trabalha nos estúdios da Turma da Mônica, e uma pessoa assim, que trabalha com crianças, sabe, contador de história para crianças, ensina o que ele faz. Ele tem um canal no YouTube, um perfil no Instagram chamado Escola de Passarinhos, né, que é bem legal também, que ele fala do cotidiano da vida escolar dos professores, e eu fiquei apaixonada, assim, pela situação dele. Ele ficou reprovado por causa de matemática. Não entrava na cabeça dele a matemática. Na faculdade de publicidade, eu fui bom aluno. Tá vendo? Quando eu trabalhei com quem me chamava minha atenção. Eu também. Cara, eu fui bom aluno, vê se pode. Cara, eu ficava mal, eu sempre me senti o burro, cara. Nós temos as nossas inteligências, não adianta forçar. E como todo bom nerd, me dá prazer estudar. Só que a forma... Porque assim, parece que a escola ela tinha que detectar. Pô, você é de humanas, sei lá, você tem tino pra ser engenheiro, você tem tino pra ser arquiteta, igual de interiores aí, você tem essas aptidões...
pô, vamos direcionar para suas aptidões. E isso, cara, infelizmente, né, é triste. Então, tem uma brincadeira que dizem sobre a escola, né, que você tem portões, você entra com horário de entrada, levado em fila para uma sala, você fica lá, não deve sair. Existem inspetores no corredor, você tem um horário para tomar sol, não deve se sair. E na hora toca sinais para você entrar e voltar, e num determinado horário abre os portões de novo e você sai. E caso não tenha ninguém para lhe buscar, você vai ficar lá dentro preso durante um bom tempo. É verdade. Esse sentimento de enclausuramento, né? De prisão, né? De espaço recluso que a escola faz, e não de espaço sem paredes, espaço de diálogos, espaços de confluência, é algo que é assim, uma herança do século XIX, é a escola do século XIX, que vai se perpetuando, entendeu? É seriada, né? Ao invés de haver diálogos, ou seja, é algo que foi feito e construído para um determinado padrão de sucesso. Isso. Esse padrão de sucesso, como eu disse para vocês, continua tendo sucesso, como eu, né? Impecável, né? Eu tinha comentado, brincadeira. Né? Nunca reprovei, não tem história de reprovar, primeiro lugar no vestibular, só para vocês saberem. Mas assim, não é correto. Não é correto. Eu caí na sorte de cair num padrão que era o que a escola exigia. Mas esse padrão é absolutamente ditatorial e humilhante com quem tem outras habilidades de conhecimento, sabe? Meu filho é muito sinestésico, Daniel. A minha filha ela tem uma capacidade musical e verbal maravilhosa, mas as outras não têm. E aí as notas vão variando. Eu sei que não é falta de esforço, é falta de diálogo com as habilidades de aprendizagem. Isso não é um tema da nossa escola. A nossa escola, ela segue linha de produção. Sim. E em cima disso que você falou, Sérgio, é muito importante a gente pensar no corpo, né? No nosso corpo, o que o nosso corpo sente quando ele está. Corpo tudo, né? Mente, tudo, nossas sensações quando nós estamos dentro da escola. Se essa sensação é boa, se essa sensação é ruim, né? Todos os nossos canais de entrada, eles têm uma sensação gostosa, isso vai ficar na nossa memória afetiva de alguma forma ou vai ficar como um tempo que a gente não gosta, né? O corpo, ele tem que ser repensado dentro da escola. Antigamente, as crianças brincavam na rua, subiam nas árvores, eu brincava muito na rua, gente, brinquei muito na rua, de pique-pega, pique-esconde, de pera-uva, massa, salada mista, eu brinquei de tudo, assim, sabe? Que terrível. Então, assim, tu não era da igreja? Confesso, mas assim, então o nosso corpo, ele se mexia o tempo todo. Então a escola, nesse movimento todo, o que ela fazia? Ela era um lugar de realmente repressão. De reprimir. A criança, ela tinha que ficar ali. Na rua ela é de um jeito, mas na escola ela tem que entender que funciona de outra forma. Só que hoje, as coisas precisam tomar um rumo diferente, porque hoje a criança tá assim. Né? Sim, hoje é isso aqui, a criança não tem mais essa liberdade física, o corpo não se mexe mais como antes, então a escola, ela precisa botar esse corpo para se mexer, a escola precisa tirar as crianças da sala de aula e não tomar um solzinho só quando bate o sino, mas pomba, vamos aprender inglês lá fora, vamos botar um monte de bambolê nessa quadra e vamos pular, vamos usar a psicomotricidade, sabe? Então assim, o lugar do corpo na escola, ele precisa sofrer uma modificação intensa, sabe? Alguns professores já estão percebendo isso, mas isso precisa vir, assim, das lideranças, das direções, porque isso precisa acontecer. O corpo, ele não pode ficar parado o tempo todo. A criança não pode ser muito regradinha na escola, chegar em casa e ficar o tempo todo na tecnologia. Isso vai surgir, gente, eu não sei nem mensurar os prejuízos que isso pode trazer para a vida de uma criança. Eu não sei nem mensurar. Ô, Hélida, você tem filho em idade escolar? Tenho 2. Tem o Benjamin de 7 anos, tá em fase de alfabetização no 2º ano, e tem o Theo de 4 anos, que está no maternal. Vocês todos são pais aqui, menos eu. Se o professor chega ou a direção chama para falar, está tendo um comportamento fora do padrão que precisa seguir, mas você conhecer teu filho, entender isso, assim, e até a questão que o Quinho falou, né, o professor sempre foi uma autoridade na nossa geração, hoje já tem uma coisa um pouco invertida, mas tem uma coisa do bom senso,
E você entender que, pô, cara, a personalidade dele é outra coisa. É igual o Sérgio falou, minha filha é cantora. De repente você pode chegar... E teu filho é um artista, ele é um piadista. E saber discernir esse limite de ver que, pô, a escola tá repreendendo, mas, cara, você tá sendo você. Como é que você lidar com isso como mãe? Agora, do outro lado. Eu vou ter conversas completamente diferentes com o meu filho e com a direção da escola, né? Nenhum dos dois vai estar presente na conversa. Com o meu filho, meu filho, existem regras que você precisa seguir, você está nesse lugar, e todo lugar tem uma autoridade. A autoridade ali é a professora. Então, assim, você precisa seguir, a não ser que seja muito esquisito, né? Porque a gente sabe também que a gente tem que preparar para tudo hoje. Infelizmente, tem que se preparar para tudo, né? Esquisito que eu digo, gente, até questões de abusos que acontecem, entende? Então, assim, a gente fala muito sobre a questão do corpinho dele, sobre não tocar e tudo mais, né? Enfim, hoje ele já não precisa que ninguém leve ele ao banheiro, mas eu tenho um de 4 anos que precisa, e o de 4 anos não fala, então é, assim, uma preocupação extra para mim, mas eu confio bastante na escolinha dos meninos, isso é um alívio para mim, né? Mas enfim, eu teria uma conversa com meu filho de que ele precisa respeitar as regras, ele precisa ser um cidadão que respeita regras, mas aí na escola eu ia tentar entender realmente o que aconteceu. Falei, mas o que? Uma vez ele falou que chegou em casa e falou, mãe, hoje não foi muito legal, a professora colocou meu nome no quadro. Eu falei, cara, ainda fazem isso? Fiquei pensando, ainda fazem isso, ainda colocam, fazem a listinha lá. Orelhinha de burro. Ainda fazem isso, eu fiquei pensando, e assim, eu sou apaixonada pela professora dele, eu cheguei e conversei com ela, ela falou, foi num momento que eu tava tão assim, não sabia mais o que fazer, que eles estavam conversando tanto, que ele estava conversando também, eu já tinha falado para parar, que o nome dele foi, não, tudo bem, mas com ele foi, filho, se foi pro quadro, alguma coisa aconteceu aí, e eu já sabia que ele era muito tagarela, eu falei, você possivelmente estava falando no momento que não era para falar, né, professor tem suas regras, gente, eu tenho minhas plaquinhas lá de stop, se é stop, não vou falar agora sou eu, então assim, alguma coisa aconteceu, né, aí com ela eu já tive, ela, não, mas assim, não foi nada demais, tá, foi só uma coisa sala de aula, seu filho é excelente aluno, tá, eu falei, não, tudo bem, resolvemos e pau, acabou, sabe. Mas assim, nunca passei por nenhum problema. E não foi pra tirar assim, satisfação, né, Elida? Legal deixar claro, foi só pra saber exatamente como aconteceu. Assim. Não tiro, gente, não tiro satisfação pro professor. Só se for um negócio muito pesado. Aí, mas não é o caso. E como que mas isso que aconteceu já pode ser uma situação para um pai ou para uma mãe ir lá e falar, por que o nome do meu filho foi pro quadro? O que aconteceu? Pode acontecer, né? Então... O Barreto, como pai, que é o Barreto, pai de aluno, cara? Os meus filhos sempre estão errados. Uma vergonha na cara. A gente precisa. Gente, a gente sabe o que é ser professor. Chegou pra mim e falou. A gente sabe o que é ter 40 numa sala. Deu uma aula que tava um horror. Eu falei, e você, como é que você tava na aula? É isso. Você tava bem? Como assim? Você falou que ele tava um horror. Você tava maravilhoso? Não sei. Né? Não, mas o professor, ele falou o tempo todo e escreveu no quadro. E você fez o quê? Como assim o que eu tenho que fazer? Você fez o quê? Criticar o professor. Principalmente nessa época de pandemia, eu dizia, os professores estão fazendo o melhor numa situação extremamente difícil, no qual ninguém inventou o que eles iam fazer. Isso. Você, por acaso, meu filho, está fazendo o seu melhor? Ou você está esperando que o professor ache uma solução para algo que ninguém esperava? Então, segura a onda. Se o seu professor deu uma aula razoável para ruim, ele fez o melhor dele numa situação absolutamente inesperada da humanidade. Você fez o seu melhor? Não? Tenho certeza que não, meu filho. Então começa a melhorar e respeita o desafio do professor. Tá? Eu sou aquele que corta na hora. Ou seja, o Barreto é o sonho de todo professor, né, cara? É o pai. É o sonho de todo professor. Com certeza. Pai de aluno, é o pai que não. Ok, ele é o pai que não fala assim: sou eu que estou pagando seu salário pro professor. De jeito nenhum. Não. Alguém fala assim pra mim: não, o professor tira o ponto. Eu falei: por quê? Não sei porque ele tirou. Pergunta pra ele. Mas eu perguntar o quê? Porque ele tirou ponto. Mas ele tirou ponto. Eu falei: olha, se você não quiser diálogo, você não vai ter diálogo. Você tem que perguntar. Para ele, está óbvio porque ele fez. Agora pergunte. Mas aí, eu falei assim, se você não fizer a pergunta, se ele não responder, aí ok. Mas se você não perguntar, você não fez a sua parte. Você não teve a dúvida. O professor não pode ler que você não entendeu. Que você não sabe. Então, dê o seu passo, pergunte, faça parte, não espere. Eu sou um pouquinho chato, mas tem que ser assim, é isso aí, gente. Mas por outro lado, eu não exijo 10.
Não exijo. Fantástico. Não exijo. Não exijo. Não exijo que ninguém tire 10. Eu exijo algumas coisas como, olha, o que é esperado de você, e isso faz parte das suas responsabilidades. E muitas vezes agora, por exemplo, meus filhos ficaram de recuperação. E eu falei, pessoal, a gente vai ter que fazer um plano, todo mundo vai sentar comigo e fazer quais são as mudanças que vocês vão fazer para melhorar o resultado. E vamos pensar a seguinte coisa, tá? Se você fizer um plano de ação que a gente resolveu criar e você ainda não melhorar, não tem problema, tá? Você tentou. Você fez uma tentativa, você se esforçou e não conseguiu. Beleza, a gente vai tentar outro plano. Agora, se você sentar comigo, fizer eu escrever com você, pensar nas mudanças necessárias e você não fizer, meu filho, você larga esse celular porque o negócio vai esquentar aqui em casa. A gente vai ter uma conversinha. Porque o problema aqui em casa é eu começar a falar. Porque eles falam, pai, chega. Eu falei, chega, acabou. Não, meu filho, o problema aqui em casa é eu acabar de falar. Porque o pior problema é eu ficar no teu ouvido. Isso não vai passar. Entendeu? A questão da escola, para mim, é compromisso. Eu não exijo 10. Se você tirar 6, 6,5, você não esperar de você, não acho a escola justa nesse sentido, mas o esperar de você é isso. Você não gosta da matéria, tem dificuldade, se esforçou, tirou um 6,2. Caramba, meu filho, isso aí. Parabéns. Você viu a dedicação, né? Exatamente. Eu vi a dedicação, o esforço. É o que eu falo para minha filha. Eu falo assim, a regra do jogo é essa. Eu quero, tipo assim... E hoje o conhecimento tá muito acessível, né, cara? E ele tá muito acessível longe da sala de aula também. Então, direto, sobre o que é a matéria, sobre isso, tal, a prova é amanhã, cara, vamos ver um vídeo sobre isso, vamos conversar sobre isso, tal, trocar. E o que eu cobro dela também é passar, cara, infelizmente, como a métrica ainda nota, essa, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Faz parte do jogo, porque se ela quiser ser uma médica, ela precisa ter o diploma do ensino médio. Se ela quiser ser uma engenheira, ela precisa ter o diploma do ensino médio. Então, é cruel, mas vamos jogar regra. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Eu quero começar com a Hélida esse assunto, porque a gente falou sobre pluralidade das inteligências e a Hélida tem um filho que é considerado não típico, né? É assim que se fala, Hélida? Não típico. O Theo, ele é uma criança que está dentro do espectro autista, né, que é considerado um transtorno global de desenvolvimento. Seria atípico, né, tem até uma série muito boa, Atípico, que eu também recomendo bastante, mas ele é uma criança dentro do espectro autista. E como que nós podemos fazer como brasileiros, como que a educação brasileira pode fazer para melhorar nesse aspecto da inclusão de alunos não típicos? Seja eles no espectro autista, seja eles com síndrome de Down, ou alunos que têm deficiência visual, auditiva. O que na tua opinião, a gente pode fazer para melhorar? Primeiro, abrir os olhos, né, na questão da inclusão, entender que as pessoas aprendem de forma diferente, mas a sensibilidade, ela vai acima de qualquer preparação, né, porque eu, assim que descobri que eu era autista, eu fui a louca dos estudos, fui para pós, fui estudar aba, fui ver qual era a melhor terapia, né, e depois eu percebi que o que o meu filho precisava não era exatamente disso, ele precisava ali de uma sensibilidade, que eu olhasse para ele como uma criança, ver como que ele aprendia, o que ele gosta, como é que eu posso ensinar, né? E assim também sempre foi com os meus alunos. Vou dar só um exemplo de um aluno chamado Josué, que eu tive do 5º ano, que quando eu cheguei na sala de aula, as crianças tinham muito medo do Josué, por ele ser um pouquinho empolgado demais, né? Às vezes era um pouquinho violento, não por maldade, mas por conta das estereotipias que ele tinha. Então, assim, às vezes acabava dando um tapinho e tal. E as crianças tinham muito medo do Josué. E no final da aula, a gente sempre faz atividades artesanais, né? Com massinha. Então, se eu ensinei sobre frutas, a gente vai fazer frutas de massinha. Eu gosto que eles mexam usem bastante os sentidos na sala de aula. Aí, quando eu entreguei massinha para o Josué, eu percebi que a escultura dele era diferenciada. Ele fazia frutas, abóboras e peixes e pássaros de uma maneira muito perfeita, né? Aí eu sempre entregava para ele, até durante a aula, para ele se distrair um pouquinho, porque ele não aprendia como as outras crianças. Então eu deixava ele ali do meu ladinho, fazendo as coisinhas que ele gostava de fazer.
Aí um dia eu falei, ele não queria ir para aula de inglês, ele estava com muito sono e não tinha dormido a noite inteira. Os autistas têm muita dificuldade com a questão do sono. E o Josué às vezes passava noites em claro no celular, com tecnologia, a família não tinha muitas noções. Aí ele dormiu, não quis subir, eu tinha a minha sala própria de inglês e não quis ir. Falei, tá bom, mas semana que vem você vai, que eu vou trazer um negócio lá para você. Ele, tá bom. Aí na semana seguinte ele subiu, a primeira coisa que ele perguntou, tia, você trouxe o negócio? Eu nem falei o que era, eu falei, trouxe. Aí eu dei pra ele 4 pacotinhos de biscuit. Biscuit, não sei se todo mundo sabe o que é, aquela massinha que endurece, que geralmente tem lembrancinha de festa. Eu falei, eu quero que você faça agora aqui as suas esculturas, e as suas esculturas, elas vão ficar para sempre, porque isso aqui endurece. Então, quando endurecer, a gente vai usar isso aqui para dar aula para os alunos, vou colocar num saquinho. Caraca, e a gente vai mostrar fantástico. o peixinho que você fez. This is a fish, this is a pumpkin, this is an apple, tudo que você fez. Cara, ele fez e ele ainda juntou outras crianças, ele que afastava as crianças, né, pelo jeitinho dele, ele ainda juntou outras crianças e ele começou a ensinar. Aí a professora de educação especial soube dessa situação e fez uma oficina em que o Josué foi professor na escola, Que bacana. ensinando biscuit para as crianças da escola. Isso Educação mobilizou. ainda, Eu cara. sei, gente, que isso mudou a vida do Josué. Josué hoje deve ser um aluno, deve ser assim, uma criança. Ele deve ter o quê? Uns 17, 18 anos, mas eu sei que ele se lembra disso, porque ele saiu de uma posição de um aluno que ninguém queria estar perto, um aluno que todo mundo maltratava, um aluno que era um pouquinho inconveniente às vezes, não por querer ser, mas porque não sabia como se comportar, não recebia de repente a terapia correta ou não teve, sei lá, Estímulo. porque é assim, ou porque não teve estímulo, ou porque não consegue, né? Às vezes a pessoa só não consegue se adequar, não faz parte disso aqui que a gente vive. E o que é isso que a gente vive? É certo isso que a gente vive, sabe? Sérgio escreveu sobre isso, né, Sérgio? Sobre crianças com espectro autista. Sim, trabalhei na Red House o ano passado. Um dos meus filhos eu adotei, ele tinha 9 anos, 8 para 9 anos, ele não sabia ler e escrever ainda. Eu fui nas melhores, morava nos Jardins na época, Jardim Paulista, São Paulo. Eu fui nas diversas escolas ao meu redor com mensalidades razoavelmente caras e eu vi a frase, nós não somos a melhor solução do seu filho. Em que momento uma criança de 9 anos que não teve um sucesso no processo de alfabetização é um caso perdido no Brasil? Porque nós não temos a visão da inclusão e da diversidade neurológica que é parte da humanidade. A questão da diversidade, ela é intrínseca à humanidade e ela é constantemente negada, né? Então meu filho, infelizmente, ele não tinha acesso à escola que era do lado da casa dele, nem no outro, porque aos 8 anos ele não sabia, ele ainda tinha uma habilidade de leitura que era absolutamente somente pelos fonemas, pelas letras, reconhecia as letras, então ele era incapaz de ler uma palavra. Hoje em dia ele lê, hoje em dia ele já desenvolveu uma autonomia, mas meu filho tinha, e a gente trabalha com isso há um bom tempo, sobre a questão de TDAH que ele tinha, que não foi percebido e que ele tem dificuldade de foco, de atenção, perdão, que é a questão mais complexa dele. A atenção afeta o foco atende a memória. Então vira, porque nem sempre é tudo na mesma questão. E aí, quantas crianças podiam estar na mesma situação e não tiveram uma questão de, por minha razão, ser um pai que tinha posse de situação para fazer todo o processo de investigação para saber o que estava acontecendo, né? E para entender como é que a gente resolve isso, né? Como é que eu dou conta disso? Porque essa questão da inclusão na educação, ela é quase para mim uma coisa meio, peraí, educação inclusiva, mas a educação não é inclusão, eu não estou entendendo. Educação não é incluir as pessoas na humanidade, não é essa a essência da porcaria da educação. Então, o que é educação inclusiva? Mas nem deveria existir o termo, né? Nem devia existir esse termo. Não devia existir esse termo, porque a educação é um processo de inclusão das pessoas dentro da história da humanidade, desse grupo chamado humanidade. Então, peraí. Então, agora tem que ser inclusiva porque a outra escola faz a exclusiva, é isso? Então, eu tenho muitas questões com relação a isso. É difícil lidar,
porque a tarefa da educação é incluir, né? Então, é um desafio. Educação inclusiva é um termo por si só redundante, então. Ou um termo que teve que ser criado pela história exclusiva que a educação teve na nossa sociedade. Ele teve que surgir sendo um contrassenso, um pleonasmo, chamar de educação inclusiva. Peraí, eu entendo a questão histórica do termo, mas ele é um pleonasmo. Educação e inclusão é a mesma porra, cara. É a mesma coisa, desculpa. Educação e inclusão é a mesma questão. Nós estamos falando de incluir as pessoas. Isso não pode ser considerado um adjetivo da inclusão, da educação. Não pode. Eu sei o seguinte, Sérgio. Depois desse podcast, minha mãe nunca mais vai poder falar que falar palavrão é falta de educação. Não é. Engraçado. Vocês sabem que eu tenho uma relação com palavrão. Em casa todo mundo tem a mesma relação. Não se pode xingar ninguém. Mas você pode utilizar o palavrão como uma hipérbole. Sim. Que é o quê? Que porra é essa, caralho? Que porra é essa, caralho? Caralho, eu não tô xingando ninguém. Sim. É somente como se fosse um acento, entendeu? Língua. É tipo... É o caráter, né, cara? Exatamente. É quase como se você quisesse fazer uma hipérbole, é uma figura de linguagem, entendeu? Sim. Que não necessariamente eu estou xingando ninguém. Eu deixo meus filhos assim, não pode xingar, tá? Mas você pode falar, a que caralha é essa que deixaram em cima da mesa? Tudo bem, que caralha? Caralha? O que é caralha? É uma coisa que você esqueceu o nome e chamou de caralha, fica puta. Acabou, entendeu? Xinga a outra pessoa. Tá bom. É proibido. Não pode chamar de filho da puta, mandar tomar no cu. Não, isso não. Pode. Não, tá? Não pode. Mas, entre aspas, quem foi o filho da puta que deixou essa merda suja na mesa? Vocês estão aprendendo agora como usar o palavrão de maneira educada. Quem foi o filho da puta, necessariamente, se eu falo isso, é meu filho, a puta sou eu. Então acabou, gente. Então não pode ser um xingamento, porque sou eu mesmo, cara. Então, deixa, né? Mas, perdão, a questão da educação inclusiva, para mim, é uma questão muito frustrante. Por isso eu trabalho com educação periférica. Por isso eu, quando saí da Wiser, eu fui me dedicar a questões da educação que estavam em mim, que era a questão realmente da inclusão, aonde a educação como acesso. Meus filhos são todos filhos que moravam em Quebrada, que não tinham acesso, agora todos estão educando histórias bilíngues. É a construção da possibilidade. Se eu tiver realmente possibilidades na vida, fica como uma missão, um ofício meu, me dedicar nessa parte da minha vida a realmente cultivar aspectos de possibilidade educacional, aonde eu puder. Ô Sérgio, isso foi um filtro para você? Quando você escolheu adotar, esse foi um filtro para você? Quando eu adotei, crianças eu não que realmente vão fazer a diferença. A palavra de fazer a diferença é que eu digo que a minha maior revolução, a primeira revolução é estar na sala de aula. A segunda revolução que eu faço é ter filhos. Porque as duas, para mim, são caminhos de construção de humanidade. Estar na sala de aula e ter filhos, para mim, são as minhas revoluções que eu vou dar conta de fazer. Né? Derrubar o presidente eu não vou. Mas estar na sala de aula e ter filhos, eu vou fazer. E essa é a minha revolução como cidadão. Né? Fantástico. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Sérgio, me diz uma coisa, cara, com toda essa revolução que a gente está sofrendo, querendo ou não, quase sendo obrigado, né, cara? A gente está tendo que se adaptar. É correto afirmar, na sua opinião, que sala de aula é coisa do passado, cara? O EAD veio para ficar, veio para substituir ou veio só para complementar? Vamos lá. Uma das questões com a modernidade ou com o novo é que ele quer matar o antigo. A essência ou a base com que o novo tem e ele se sustenta é a demonização da tradição e do antigo. Isso é um dos erros intelectuais mais graves que para mim pode acontecer quando você trabalha do ponto de vista de reflexão intelectual. O EAD, ou o ensino à distância, ou a questão da tecnologia, ela é parte do processo de aprendizagem. O lápis é uma tecnologia.
Ninguém pode esquecer disso. Caneta é uma tecnologia. Quadro negro é uma tecnologia. Giz é tecnologia. Tudo que é um instrumento que auxilia você a realizar algo é tecnologia. Então, quando a gente chega e fala, não, que a internet vai mudar tudo. Sim, ela vai mudar como o lápis mudou, como o livro mudou. A roda mudou, né? A roda mudou, sabe? Antigamente, se você tinha que organizar conteúdo, você tinha que organizar conteúdo em papiros. Depois se organizou em livros. Aí veio Gutenberg e veio a galáxia de Gutenberg, começaram a fazer livros. Aí você pode produzir livros que eram lidos em vários lugares, não ficavam somente dentro dos mosteiros da igreja. E aí, posteriormente, agora os livros estão dentro da internet. Ok, isso é uma constante transformação de organização e vascularização do conhecimento. Normal quer dizer que o processo de transformação é contínuo e um não vai acabar com o outro, um vai redimensionar o outro. Hoje o que a gente tem de EAD muitas vezes, que é, e eu não estou criticando os professores, jamais, um professor de máscara em frente à tela, falando com alunos, não é EAD. Tá? Se você quiser utilizar a tecnologia da internet para ensinar, crie aulas que só são possíveis na internet. Como eu e Hélida, quando entramos numa sala de aula, criamos aulas que só são possíveis na sala de aula, não é? Você jogar bambolês e fazer uma série de coisas. O que não existe hoje ainda, o que acontece hoje em dia é um depara do que acontece na sala de aula, filma e dá na internet. Isso não é o que eu chamaria de um ensino que está utilizando todo o potencial desse meio aqui que a gente está. A aula tem que ser construída e só possível aqui. Aí sim você vai ter uma experiência midiática e uma experiência educacional que pertence à internet. O que está acontecendo hoje é uma reprodução da experiência do espaço físico na sala de aula apenas para você ter uma maior capilaridade disso. Mas que isso é um ensino que tem como base a experiência da internet? Não, não é. A aula não é construída para lá. Então a gente tem muito para andar ainda. Eu acredito que o EAD sim veio para ficar, né? Não vai acabar. Jamais, e eu espero do fundo do meu coração que a sala de aula também jamais acabe. Acredito que não vai acabar, são coisas que não tem cabimento, né? Enfim, muitos pais têm migrado para a questão do homeschooling, né? De manter as crianças em casa, por uma questão de pandemia. Não, eu posso fazer isso aqui, eu posso ensinar isso aqui. Eu respeito de verdade, de coração, admiro as mães que conseguem fazer isso, os pais que conseguem fazer isso, mas não é algo que eu jamais conseguiria. Jamais conseguiria. Eu não consigo educar minha filha em casa, não. Não dá, é muito ensinar, né? Essa questão, casa não foi feita para o ensino tão metódico como é o ensino da escola, né? O ensino metódico. Casa a gente aprende com a vida, você aprende a fazer coisas enquanto a vida acontece, andando pela casa, sentando, conversando. Então, o homeschooling acaba sendo um estudo um pouquinho mais metódico, né? Quem sabe fazer muito bem, faz também de forma que tenha vida. Eu não quero criticar de forma alguma. Eu não faria com os meus filhos, até porque meu filho ama o espaço escolar, ele sentiu muita falta do espaço escolar. O espaço escolar é muito mais do que uma aprendizagem cognitiva. Existem muitas situações não cognitivas que a criança adquire enquanto está na escola. É socialização, sabe? Aprender a respeitar, aprender a ver pessoas diferentes, o direito do outro, o dever. Enfim, são tantas coisas que acontecem na escola que não dá para enumerar. Então, assim, a escola não vai acabar, não tem como a escola acabar. Mas o EAD realmente veio para ficar. Meu filho faz um curso EAD, o curso de inglês dele é distância, sabe? Mas a escola, ela não acaba, não tem como. Nada substitui essa questão física, a socialização, criança brincando é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Ai, não tem como. A escola não acaba. Agora, em 2018, a gente fez um reencontro com a galera do ensino fundamental 25 anos depois. Tá vendo? 25 anos depois. E a gente conseguiu, a escola ela foi vendida, então ela adotou um outro nome, mas toda a história de fotografia, toda a história dos antigos alunos ainda estava lá. Tá vendo? E a gente conseguiu fazer um contato com a atual gestão, com a atual dona, e ela permitiu que fizéssemos o evento de reencontro lá. E ela tinha lá, no arquivo morto, lá, muita coisa
que ela não jogou fora. Isso eu achei legal também. Poxa, e fotografias e tal. Não. E é legal que essa experiência, como tudo isso que você falou sobre a escola, cara, quando a gente foi fazer o evento, foi na quadra, né? A gente dançou caipira, fizemos tudo. Depois ela falou: olha só, gostei de vocês são educados, organizados. Eu vou abrir para vocês irem lá conhecer, rever internamente as salas. Cara, quando a gente foi subindo, era o pessoal chorando. Nossa, imagina. Cara, e assim, o cheiro, cara, isso que você falou, que não tem como substituir. O cheiro, a memória foi ativada. O cheiro, as sensações, e cada um contando uma história. Não, ali aconteceu isso, ali aconteceu aquilo. E a gente fez uma reprodução de uma aula. Todo mundo sentou, e aí foi aquele chororô, o pessoal se abraçou. Cara, foi muito emocionante. Uma coisa que só o ensino presencial te proporcionou, Thiago. Porque o ensino online não proporciona isso, essa vivência toda, essa mistura de sensações, sabe? Eu, particularmente, sou aquele que acha que o ensino online ele ainda não propicia, mas pode ser que ele crie algo quando ele encontrar uma identidade que não seja reproduzir. Eu não sei qual é, tá? Eu tô falando de uma possibilidade. Não, eu vi isso. É uma possibilidade. Enquanto ele tentar reproduzir a sala de aula física, ele nunca vai ser a sala de aula física. Eu pensei no modelo de EAD do futuro, porque assim, e se um dia os professores começarem a ser independentes e tipo assim, ó, eu vou lançar o meu curso de geografia do ensino médio e isso ser de fato chancelado. Ó, cara, o cara fez a geografia do ensino médio aqui por streaming, do jeito que o Sérgio Barreto falou, pra internet, né? Eu acho que o caminho seria esse. Eu aprendo muito pra fazer uma videoaula, eu aprendo muito com esses youtubers aí da garotada, o jeito como eles se comportam, a maneira como eles falam, isso que chama a atenção deles. De vez em quando, eu descubro que meu filho aprende no TikTok, com a linguagem do TikTok. Quando houver uma apropriação radical da linguagem possível na internet para recriar a experiência educacional, aí pode ser que a memória afetiva que você tem aprendendo aqui seja única. Agora, ela é uma reprodução do que acontece na escola física e é absolutamente aquém. Mas eu não nego a possibilidade de um dia ela ter autonomia afetiva, que eu não sei qual seria, mas que é possível. Né? Porque, por exemplo, dentro disso que o Thiago falou, cara, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, existe uma parada que eu acho que vocês há muito tempo não veem, que é uma locadora, cara. Aqui tem uma locadora, tem. E eu falei pro Thiago esses dias que quando eu entrei na locadora, assim, eu falei, caraca, mano, sabe, veio um monte de parada na minha cabeça, muito de... E por mais que hoje seja mais acessível, eu vejo o filme que eu quiser, a hora que eu quiser, eu lembrei de como eu gostava de escolher o filme. A experiência. De escolher o filme, levar pra casa e falar assim, esse final de semana eu tenho que ver esses 2 filmes que eu aluguei. Não é ver filme, eu tenho que ver esses 2. Então, assim, essa sensação que eu gostava muito, ela foi substituída hoje. Né? Então eu não sei até na verdade. Agora, mas a gente precisa criar novas sensações, né? E que entra na nossa guerra, o tempo todo criando novas coisas para substituir aquelas que nos faziam tão bem lá no passado. Eu descobri que Netflix é uma merda porque eu fico 2 horas escolhendo o filme no Netflix, enquanto na locadora eu fazia em 20 minutos. Ou seja, Netflix, você não vai patrocinar a gente nunca, né? Porque daqui a pouco o que a gente não pode esquecer, talvez, é até da experiência afetiva que está acontecendo agora. Ela é possível. Quanto tempo eu não vejo essas pessoas que estão aqui? Eu moro em outra cidade e, muito possivelmente, se não houvesse essa experiência possível do que está acontecendo, eu não tivesse me divertido tanto nessa quinta-feira à noite. Ela foi uma experiência afetiva possível, não educacional, porque eu não aprendi porra nenhuma com você. Só com a Érica, é claro. Eu aprendi decoração, entendeu? Não foi educacional, tá? Educacional, não. Mas foi uma experiência afetiva possível, entendeu? E foi. E que é possível pela internet essa experiência afetiva. Então eu não gosto de negar à internet e ao espaço cibernético a possibilidade da afeição, do aspecto afetivo. Apenas, do ponto de vista educacional, não foi encontrado ainda, de maneira alguma. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Eu queria fazer uma pergunta sobre os colégios militares. Não sei se a Hélida
pode falar isso, se ela tem algum comparativo. Tu acha que vale falar sobre isso? Por que é tão desejado o colégio militar? Não sei por que é desejado. Não, mas isso era uma questão que eu ouço isso desde criança, por exemplo. Colégio militar, Bolha. colégio militar. E você vê, mas você vê que até hoje, cara, é disputadíssimo. Tá ligado? É disputadíssimo, mas é porque é quase como um colégio público de qualidade e que você acaba tendo uma concorrência para isso. Porque que não seria todos igual, assim, em questão de qualidade, né, cara? E você vê que geralmente o pessoal que ganha esses congressos de matemática, de um monte de coisa, sai dali. E aí, pô, por que não pode sair isso lá da escola da aérea, por exemplo? Mas que pensa o tem seguinte, não tem uma seleção para entrar, né? Na minha escola entra qualquer criança, né? No militar não, tem uma seleção, então eles têm uma peneira, entra só aqueles alunos que conseguem, então eles... Não, mas no Pedro II também. Mas no Pedro II também não entra. O Pedro II e mais qual? Achei os normalistas, algumas normalistas também são assim. Eu acho que assim, quando se divulga como projeto, quando se divulga como projeto de educação, escola militar, é uma forma de você dizer que o mais importante na educação é a ordem. E a gente já chegou à conclusão aqui que não é a desordem, é o mais importante na educação, cara. Não sei, é quase como se fala de educação religiosa, educação militar. Eles acabam sendo nichos onde você acaba tendo uma outra instituição para sustentar a fragilidade da instituição educacional. Então você vai ter a instituição militar, a instituição religiosa, quase como uma instituição que sustenta a falência da outra, né? Então, essa acaba sendo justificando porque elas acabam sendo meio que objetos de desejo para algumas pessoas. Eu estudei em colégio religioso. Eu estudei em colégio religioso, estudei no Santo Inácio, colégio jesuíta. Foi um objeto de desejo meu, eu pedi para entrar. Eu achava um colégio grande, o meu era pequenininho, mas eu acabei tendo relações muito de amor e ódio ao Santo Inácio, né? Foi muito intenso e muita briga. E acaba que você acaba tendo uma demanda da sociedade que busca essa eficiência dessas outras instituições, seja religiosas ou militares, né? Ou até as de grande empresa, né? Você acaba tendo escolas hoje que são grandes empresas. Não vou citar elas. Então você quer que uma grande corporação sustente a sua base educacional, né? Então é um pouco dessa questão de você procurar o sucesso. Me dá o seu resultado. Eu compro o seu resultado, não a sua experiência. É como se essas grandes instituições, Exército, Aeronáutica, Igreja Católica, emprestassem, né, para a educação, né? A eficiência que é questionável sem essa assinatura embaixo. Assim, existe perfil também, né? Como o Sérgio havia comentado sobre a questão do sonho, né? Acho que se implanta desde cedo o sonho de ir para uma escola militar. Se você fizer um bom ensino fundamental, estudar bastante, pode ser que você passe na prova. Então tem aquele sonho também que a gente carrega, né? Desde criança, que é implantado pela sociedade. Porém, uniforme, né? Só isso, até o uniforme vira aquele objeto de desejo. Cara, quando você sai de casa com aquele uniforme, eu vou ser o cara. Mas não existe assim, não se deve impor, né? Eu acho que entra muito a questão das famílias entenderem, gente, vamos conversar com seus filhos, que pode ser que ele queira ser um produtor, que ele não queira fazer uma escola militar, né? Eu digo isso por experiência própria. Porque quando meu esposo terminou o fundamental, na família dele, prova para Cefet. Prova para Cefet. Prova para Cefet. Eu não quero fazer prova para Cefet. Também tem Pedro II, né? Pedro II também. Ele falou, eu não quero, me deixa estudar numa escola normal, que eu ainda vou decidir o que eu quero fazer. Eu não quero ser militar, não quero estudar no Cefet, não quero seguir essa carreira. Mas aí o irmão mais velho ficava insistindo, mas ele bateu a perna e não foi. Fez um ensino médio normal, técnico, em contabilidade, depois ele foi decidir o que ele queria fazer, é produtor, né? Então, assim, respeitar, porque uma pessoa pode ter um perfil para estudar naquela escola, outra pessoa pode ter um perfil absurdamente criativo, que um Cefet, né, da vida não vai dar. Não rola, né? Vai colocar numa caixinha, e a pessoa, ela quer voar, sabe? Então, assim, vamos respeitar os perfis. Eu acho que eu acho que talvez seja uma falta de projeção para o futuro. Por exemplo,
Meus primos moram nos Estados Unidos e o ensino médio deles, a high school, está sendo toda voltada para produção de vídeo. Entendeu? Tá vendo? Que legal. Aqui no ensino médio tem o profissionalizante, tem o ensino militar, por exemplo, o pessoal de humanas, por exemplo, que curte mais artes, não tem poucas opções, entendeu? E é pouco valorizado, né? Exatamente, para desenvolver isso que a pessoa essa aptidão que a pessoa já tem. Mas um sistema que o militar ele é mais valorizado do que a pessoa criativa, do que a pessoa que quer botar a cara, quer pintar um papel, Exato. quer criar quadro, quer fazer música. Então, assim, o militar é mais valorizado, mas também por uma questão de estabilidade. Quer então, fazer miçanga. Eu fiz miçanga, então. A minha mãe dizia que eu falei assim, eu tô fazendo faculdade para morrer de fome, porque eu fiz teatro, eu fiz história e fiz inglês. Aí eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em História e doutorado em Antropologia. Eu falei, você é pra ser miçangueiro, Sérgio, com certeza. Exatamente. Que você, não sei se foi coisa do destino, mas você entrou num grupo, cara, que você fez sua brilhante carreira, porque tudo, pro Brasil você era para ser visto como mais um tal miçangueiro. Pelo menos as grandes questões sobre educação e as escolhas educacionais, eu digo para meus filhos, não adianta escolher o sucesso. Não adianta, meu filho. Assim, óbvio que você vai ter que fazer escolhas racionais daquilo que é a essência daquilo que você gosta de fazer, né? Mas não aposta somente na questão, não, mas isso vai me dar dinheiro. Óbvio que você tem que pensar nisso, mas se for só nisso, você vai ter um problema mais sério, que é a infelicidade. Exatamente. E a infelicidade, por mais que possa parecer poético no final, acho que a Hélida falou disso no começo, é um dos pesos mais... É um fardo. Um fardo, sabe? É caro. É um fardo. É caro, muito caro, a sua infelicidade é muito cara, né? Então, particularmente, eu sou uma das pessoas que, obviamente, eu saí de uma grande empresa, decidi sair para levar uma vida no interior, para fazer uma coisa que era muito importante. Minha felicidade. A minha felicidade é uma das coisas que afeta a educação dos meus filhos, afeta a forma com que eu acordo, afeta a minha dor nas costas ou a minha não dor nas costas, afeta uma série de coisas da minha saúde física, mental e de como eu crio os meus filhos. Então, ela é fundamental. Não vou fazer tanto dinheiro? Não vou. Ok. Isso não quer dizer que eu não tenha sucesso. Ter sucesso é absolutamente o seu sentimento de pertinência no momento que você está e de coerência com as suas escolhas. Isso eu deixo de legado para meus filhos. O pai está sempre rindo, mesmo quando manda todo mundo passear na esquina. Legal. Fantástico, Animal. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Galera, que papo fantástico. Eu, assim, fiquei muito feliz. O Quinho tem razão total quando ele falou que esse, com certeza, é o podcast que eu fiquei mais empolgado, né? Educação é uma parada que realmente mexe muito comigo. Foi uma parada que eu escolhi. A empresa que eu tenho hoje é uma empresa de educação e estou muito feliz com a participação de vocês. Queria agradecer em nome do Thiago e do Kim também a Hélida. Hélida, fantástico. Cada coisa que você somou aqui foi muito importante. Barreto também, um cara que eu achava até inacessível, porque... Sério, o cara é um gênio. É uma das pessoas mais fáceis de bater papo na vida. É só botar uma cachaça, uma cerveja que a gente vai embora. Mas assim, eu queria agradecer vocês e pedir para vocês darem seu recado final, dizer pra galera onde te encontrar, Instagram, Twitter, onde você achar mais relevante, projetos. Fala aí, Hélida. Bom, pessoal, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Falar de educação é sempre muito gratificante para mim, tá? Eu faço isso com prazer, faço com um brilho nos olhos, porque eu vivo educação todos os dias. Então, eu que agradeço de antemão pelo convite. Vocês são incríveis pelo propósito disso, né? Por a gente conseguir ter um papo tão gostoso, tão sério e tão
divertido ao mesmo tempo, né? Então, assim, obrigada pela oportunidade. Estou no Instagram Ensino Criativo, com dicas para professores, dicas de aulas leves e mais criativas para professores. Tem material no site ensinocriativo.com também, um material muito legal para usar com crianças. Tem material gratuito, tem blog, então, se quiserem se interessarem, também gosto muito de conversar pelo direct, podem conversar comigo à vontade, trocar ideia. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer amizades com professores ao redor do Brasil. Eu não gosto de ter só uma rede social para compartilhar, eu gosto de conversar, de trocar ideias e de aprender também com vocês. Bem, pessoal, primeiro, agradecer o convite, a iniciativa do Thiago, do Pedro e do Quinho em fazer esse bate-papo super gostoso, muito descontraído. Eu acho que é algo que só a iniciativa já merece os parabéns, porque é um momento de encontro. Encontro é uma coisa que é sempre muito importante, né? Então foi divertidíssimo, eu adorei, me diverti muito mesmo, não vi o tempo passar, e isso é sempre muito gostoso quando você troca ideias. Hoje eu estou na New School, então quem quiser baixar o app, baixe. Tem aulas para pensamento crítico. É isso que eu acho que a gente pode ensinar à juventude que não é ensinado na escola, refletir. A aula é sempre com base numa pergunta e ela não dá respostas, ela espera que os jovens respondam. É feito para os jovens da periferia, com uma linguagem que a gente criou para eles, então é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu também estou lançando um livro, que é O Caminhos da Criação, sai em setembro pela editora LAC, mas o mais importante, eu estou aqui para dar aula, mas dar aula para mim é encontro. Então hoje para mim eu aprendi com cada um que está aqui, aprendi com a Hélida, aprendi com o Thiago, com o Pedro não, é óbvio que não, porque não tem como aprender com o Pedro, impossível, isso aí é difícil. Aprendi com o Kim, mas o Pedro não rola. Por isso que você tinha que ser professor. Ainda bem, filho, né? Tem tudo, tem. Olha quem passou aqui. Você tá no live, garoto? Gente, melhor não corta isso. Não vou botar, não. Vai, você viu meu boné? Se eu vi seu boné, eu vou saber onde tá seu boné. Você tá no meu quarto, garoto. Você usou meu boné. Eu usei seu boné? Vaza, garoto. Vaza. Ainda dá um tchauzinho. Ai. Educação ao vivo, né? Exatamente. Gente, então essa é uma oportunidade. Quiserem me chamar de novo, já estou me oferecendo, adorei, me senti absolutamente Com em casa, me certeza. divertindo. Legal. Tá? Então, um beijo grande, tá?